E assim, no Brasil é difícil a gente ver técnicos que de fato trabalham no plano de jogo pensando no adversário, né? Eu me lembro... Meu ídolo, Sampaoli. Esse cara faz. Eu amo esse cara, vou mamar, não dou nada no meu time, mas eu sou apaixonado pelo Sampaoli e vou sempre ser, porque eu nunca vi meu time. Cara, nem aquele Santos de 2010 dava show, tinha um plano de jogo tão bem definido. O mais legal do Sampaoli, não sei se o Rafa concorda, você também, pra mim, é que ele provou que dá pra jogar de uma forma consistente com um material humano que pra muita gente aqui no Brasil... Ele fez do Jean Mota o melhor jogador do Campeonato Paulista. Do Jean Mota. Ele jogou muito bem aquele período. Jogou muito bem, como falso 9 e tudo mais. E, enfim, teve aquele caso, você até falou, né? Como é que eu não sei como o Jorge Jesus se adaptaria à seleção, porque tem uma outra questão. O São Paulo foi isso, foi o único trabalho ruim da vida dele na seleção argentina. Porque você pegar a Universidade de Chile, você pegar a Santos, você pegar a Sevilha, que tava bem até ali pra seleção. O início de Sevilha foi bom, né? Você pegar agora o Marcelo, vice-líder da França, ele tá sendo amado lá. É um cara que, enfim... E a gente viu isso no trabalho do São Paulo, a gente vê no trabalho do Abel, caras que se preparam e... Quando você vai ler o livro do Guardiola, por exemplo, você percebe que o principal foco do Guardiola é justamente essa análise minuciosa do adversário. Ele faz ali duas palestras pré-jogo. Em jogos importantes chegou a fazer 3, né, explicando todas as... ele divide, né? Em alguma palestra vai mostrar como que o time defende e como você pode fazer para surpreender. Outra, como esse time ataca. E ele vai ensinando para o clube. E assim, o estudo do São Paulo, do Guardiola para cada equipe é muito minucioso, vai várias horas de trabalho, é mais ou menos o Rafael lá estudando lá para comentar uma partida. Exatamente. Quem dera. Porque às vezes os detalhes, não é verdade? Às vezes você estuda tanta coisa e às vezes você não vai usar o que você estudou, e você mas você tá preparado. E às vezes você estuda e você erra. Quantas vezes o Guardiola... Ele errou, por exemplo, naquele 4-0 com o Real Madrid, tentou ir de peito aberto com vários atacantes e aí tem dia que você não erra e dá errado também. Exato. Agora, é uma coisa bastante frequente. Será que a gente não chega à conclusão, então, que falta... Cara, num cenário que os técnicos brasileiros hoje de Série A ganham salários de executivos de empresas multinacionais. A gente sabe, é o mundo do futebol e tudo mais, esses caras merecem mesmo, etc. Não tô discutindo isso, mas... Quando você faz uma pergunta de um técnico sobre o adversário, ele responde com obviedades e você percebe que ele não estudou. Será que não tá faltando para esses caras, sobretudo também, além de estudar mais, mas trabalhar um pouco mais, cara, no dia a dia, estudar melhor o adversário e se preparar melhor? Eu acho que aí vai muito de caso para caso. Primeiro porque, às vezes, a resposta é genérica como uma estratégia, né? Às vezes é porque ele não conhece mesmo, mas às vezes é uma estratégia. Eu não vou... querer revelar nada, porque aí pode dar a pinta de que eu já tô prestando atenção nesse detalhe e tudo. Pode ser estratégia. Eu acho que o treinador não necessariamente precisa ser o cara que sabe tudo de todos os times. Eu acho que o treinador tem várias funções, a parte tática é uma delas, mas a gestão de grupo, o gerir o dia a dia, conseguir, assim, você tem um guarda-chuva gigantesco de funções que você precisa administrar, né? Sim. O departamento médico que você está em contato direto, o diretor de futebol com contratação. Então, assim, eu acho que é muita coisa que você precisa administrar e não é uma tarefa fácil. Mas acho que em alguns casos certamente falta. Por outro lado, assim, eu tento tomar o cuidado de não demonizar ou assim, transformar o profissional brasileiro no problema. Porque eu acho que tem muito treinador brasileiro com qualidade e que acaba esbarrando num problema do futebol brasileiro, que é também o fato do futebol brasileiro não permitir trabalhos. Não tô nem falando por questão de demissão, também por questão de demissão, mas por questão de calendário. Porque se você passa 2, 3 meses jogando toda quarta e todo domingo, você não tem uma semana pra trabalhar. E se você joga quarta e domingo, na quinta você tem folga, na sexta você faz uma recuperação, no sábado é pré-jogo. Não deu tempo de fazer o trabalho. Sim. Então eu acho que isso faz falta também pro futebol brasileiro. E aí a gente entra naquela questão anterior, de como o futebol brasileiro precisa se valorizar mais. E eu acho que valorizar o espetáculo é jogar menos e treinar mais. É você fazer menos jogos para que esses jogos tenham uma qualidade maior. Porque você vai permitir que eles treinem mais. E aí talvez a gente possa até avaliar melhor os treinadores. É claro que você pode chegar e falar, e é um contraponto perfeito.
Pô, mas o Sampaoli conseguiu fazer isso no Brasil. O Jorge Jesus conseguiu fazer isso no Brasil. Exato. O Abel mostra tudo isso no Brasil com o um Abel calendário de com trocentos pandemia. jogos. Você vê o time do Palmeiras mudando taticamente de acordo com o adversário. Aí você vê o discurso do Brasil é qual? Isso que gera os debates nos programas ditos de debate, que não deveriam ser chamados assim. Um técnico mudou demais. Lembra do Osório, como foi? Porque não deu resultado? Era uma loucura. Quando ele testou Pardal, o Carlinho, né? de Pardal. ponta direita, eu lembro disso e tal. Aquela coisa, tudo bem. O Osório, acho que é um chamado bom exemplo. de inventor o tempo todo. Por dois motivos. Um é o quão infantil é a repercussão. Pensando, por exemplo, o Osório até hoje é lembrado por causa das canetas Não, é coloridas. isso que eu ia falar. É um cara com uma cabeça tática, assim, que tinha muito O a Rogério contribuir pro fala futebol isso. brasileiro. Aquilo ali foi uma... Um dos melhores que ele pegou no São Paulo, não ganhou nada. E era muito interessante o trabalho dele. E o outro, que é uma das expressões que mais me irritam no futebol, é o professor Pardal. Porque, geralmente, quem usa a expressão tá transferindo pro técnico a ignorância por não ter entendido a ideia dele. Se você não entendeu o que o técnico certamente trabalhou aquilo, pode ter sido boa ou ruim a ideia. Sim. Pode ter dado certo ou errado, poderia ser uma ideia ruim desde o início. Mas, assim, alguma coisa ele pensou pra tomar aquela decisão. Quem foi taxado assim recentemente foi o Silvinho, no Corinthians. Né? Sim, sim. Que eu acho que foi até um certo ponto um exagero que fizeram com ele, cara. Eu acho que foi um exagero quando foi pra um lado jocoso ali, o lado pejorativo também. A coisa de como ele se veste, também. tudo. Como ele Aí eu acho como ele que fala. o futebol vai pra lados, assim, e é espelho da sociedade, né? Vai pra lados que não tem menor cabimento. E aí entra pro lado do desrespeito e tudo. Que não tem nada a ver com o jogo em si, não é isso que vai fazer ele ser melhor ou pior treinador. Total. Mas a questão do professor Pardal, pra mim, geralmente, você rotula como professor Pardal alguém que tem ideias que você não entende. E aí você, por não entender, é mais fácil falar que a ideia não faz sentido. Agora, eu acho que o maior, pra mim, assim, como comentarista, qual que é o maior desafio? A minha prioridade como comentarista, eu acho. Vou fazer um jogo. Qual é o ponto de partida? Tentar identificar padrões e ideias. Antes de eu querer dizer se eu concordo ou discordo, se eu acho que tem que escalar assim ou assado, porque é uma questão de opinião, eu acho que é importante eu tentar analisar qual foi a proposta. Ele escalou isso, por que será que foi? Aquela coisa do ponderar, assim. Por que será que foi, assim? Tem esse lado positivo, mas não faz tanto sentido ali. Aí eu posso virar depois e falar, por exemplo, na semifinal, achei um erro o Vitor Pereira ter escalado o Renato Augusto como o cara mais avançado do meio campo no jogo entre São Paulo e Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Porque claramente é o jogador de melhor qualidade de passe para iniciar a construção contra um adversário que encaixaria essa marcação e que pressionaria. O contraponto foi, fisicamente o time estava esgotado, teve pouco tempo de recuperação, achei que era melhor preservar o Renato Augusto jogando um pouco mais avançado por um tempo. Ok, entendo. Tem uma ideia ali. Eu continuo não concordando com ela. Mas eu não vou chegar e falar, professor Pardal, inventou, sabe nada. Porque aí eu acho que é reduzir demais. Você não acha que hoje, no futebol de alto nível, o papel do técnico ganhou muito mais destaque do que há 20 anos atrás, por exemplo? Que também, claro, uma questão de safra, de uma era de muitos craques. Hoje o técnico é... Qual que você colocaria a porcentagem? 70% de um funcionamento de um time? Depende muito do trabalho do treinador? Ou você acha que é um pouquinho menos? O jogador ainda tem, claro, muita responsabilidade e tal. O que você pensa sobre isso? Não, eu acho que aumentou sim. Até porque eu acho que o jogo tá muito mais igual do que era. E acho que isso é normal. Acho que o jogo é cada vez mais equilibrado, mais nivelado, mais difícil, no sentido de você ter cada vez menos espaços. E aí a importância da tomada de decisão é cada vez maior. E aí você tem que compreender o que tá acontecendo, assim, do ponto de vista de distribuição de peças num tabuleiro em segundos ou fração de segundo. Eu ainda acho que o jogo é dos jogadores. Eu acho que assim, no fundo, os jogadores que estão em campo. Você pode questionar se um jogador, pelas características, ele vai ser potencializado ou limitado por jogar em tal função. Esse sistema, ele ajuda ou atrapalha tal jogador? Isso passa pelo técnico e interfere diretamente. Não sei em questão de percentual, acho que é muito subjetivo. Mas eu ainda acho que no fim o jogo é dos jogadores. Eu acho sempre muito interessante olhar, a partir dos técnicos, as estratégias, que eu adoro. Entender as estratégias. Mas quem vai jogar pra fazer dar certo ou dar errado são os jogadores. Interessante, cara. Interessante, porque hoje eu vejo que a galera, acho que supervaloriza muito o trabalho do treinador, assim. E rifa muito, como você falou dessa questão do calendário, rifa muito o trabalho de um cara, às vezes, que tá em evolução, como o próprio Rogério.
Sim. que saiu do jeito que saiu no Flamengo. Enfim, o próprio ano passado, quando ele chega, já tinha um questionamento de não vai durar até o Paulista. Ele tinha um trabalho muito valorizado, que era no Fortaleza, aí chega um cara como o Vojvoda e faz a gente pensar que o trabalho dele, que foi mas muito é bom, ele é diferente. considerado o melhor técnico da história do clube. Sim. Pô. Né? Vamos lembrar, ele pega um time na Série B E ganha a Série B. cujo objetivo era não cair pra Série C. E ele é campeão. E aí faz uma Série A muito boa, mas aí chega um Vojvoda e pega... Cara, quarto E aí lugar ele de sai campeonato. do Flamengo do jeito que saiu, com áudio, com o Rogério é chato, o grupo não gosta do Rogério, tem muito isso também, né? No próprio Flamengo já tá surgindo esse burburinho do Paulo Souza, enfim, o grupo não se adaptou e tal. Por isso que eu acho que o trabalho é muito super valorizado, mas a gente tem um cara como o Rogério aí. E por isso que eu acho que nunca é objetivo. Porque a gente pode querer avaliar o que vai pro campo, mas a gente não sabe o que é o dia a dia. E as relações humanas ainda são fundamentais. Como você recebe, se a relação é boa, se é ruim, se os caras estão... E aí não é questão de querer derrubar, não, tá? É só questão de, assim, você pode trabalhar mais ou menos motivado no emprego que você tiver. Claro, Seja ele exato. qual for. Isso se adequa também, não é questão de fazer corpo mole. Mas isso traz diferença. E aí tem a ver com o técnico, como ele é recebido e tudo. Então eu acho que é muito difícil, é muito subjetivo realmente tratar dessa questão de treinadores assim como um todo.